Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa. Hoje temos conosco o professor Dr. Roy Martelanck. Roy, formado em Engenharia Naval e Administração de Empresas na USP, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo. Hoje ele é conselheiro de empresas e também coordenador de projetos da FIA Business School. Roy, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Ótimo, muito bom ter você aqui conosco. Roy, o programa é sobre virar a mesa, é sobre casos de empresários, consultores, empreendedores que já passaram por processos de virada de mesa, de transformação de empresas, tanto deles quanto de terceiros. Já começando aqui no olho do furacão, qual o caso mais evidente de virada de mesa que você já vivenciou ao longo aí dos seus anos de carreira? Olha, eu acredito que o caso que esteve mais em evidência foi o do Banco Pan. Banco Pan, antigo banco pan-americano, tinha lá umas fraudes contábeis, o balanço estava inchado, o lucro estava inchado e, obviamente, muita gente faz isso e é um problema sério. A fraude contábil de que forma nesse caso? Basicamente, o que acontecia lá, eles vendiam crédito ativos de crédito e não davam baixa. Então eles vendiam a carteira de inadimplentes e não davam baixa. Não, de adimplentes. De adimplentes. Adimplentes, crédito normal, os bancos compravam aquilo normal, só que não davam baixa no balanço. Aí como, né? Aí ficou ativo grandão, dá muito lucro, etc. Não pode. E faziam isso principalmente o quê? Para mostrar que o banco estava bem, para pagar dividendos, para poder... Para conseguir mais alavancagem, mais crédito. Para continuar tendo crédito, para continuar vivendo, para continuar operando. Enquanto a música não para, a dança continua. Só que a música de vez em quando para. E aí quem está mal parado, com o balanço todo ruim, vai ter problemas, como está agora. Nós temos agora juros mais altos, uma economia um pouco travada, investimentos todos congelados no mundo inteiro, não é Brasil? E nós vemos no mundo inteiro quem está com o balanço não muito bem parado, seja por fraude ou por não fraude, esse camarada agora está chorando. Ele está apertado, está espremido, e aí alguns estão quebrando, vários estão quebrando. E é normal numa situação como essa. Se você for do Banco Central de qualquer país, você aumenta os juros para reduzir o consumo, o que significa que você aumenta os juros justamente para que as pessoas, as empresas, se espremam e parem de gastar. Aí, qual a surpresa? Nossa, eles pararam de gastar. Não, era o objetivo. Ah, que surpresa, estão quebrando porque estavam mal parados. Não, isso faz parte do remédio. É assim mesmo. Limpar um pedaço da base ali, né? Vai fazer o quê? Quem está... dizem que as crises, uma frase, a crise, tira aqueles que não estavam muito robustos. Deixa espaço para os outros. Isso acontece em qualquer uma. Algumas são mais longas, algumas são mais curtas. Essa daqui, eles não estão... O mundo inteiro não está sabendo lidar com ela, porque ela é diferente das anteriores. Mas é isso que ela faz. Se você tem um problema sério, você tem uma crise, se for econômica, despenca, o mundo despenca, a economia do país inteiro despenca, depois volta. Sempre volta. São cíclicas, né? Sempre volta, as crises acabam. Se você vai ter uma crise, prefira ter uma crise curta, rápida e uma retomada já. O que atrapalha é a crise que fica 5 anos, 3 anos, 10 anos, como nós estamos agora. Isso atrapalha. Isso muda a estrutura da economia. Eu brinco que empresa boa em mercado ruim ou empresa ruim em mercado bom até tem solução. O problema é virar a mesa de uma empresa ruim no mercado ruim. É que talvez aí você tenha que mudar o modelo de negócio. Talvez aquela empresa não exista mais. Exista um conjunto de ativos e pessoas que vão ter que atuar num outro negócio. E aquele negócio não existe mais. Pode ser que o rótulo, pode ser que a embalagem não funcione mais. Mas ou seja, a empresa, o veículo. Mas o cliente estará lá e ele será atendido. Por quem? Talvez por alguns dos outros que sobreviveram muito bem, obrigado. Ou talvez por algo novo que ocupa espaço. Sim. Mas o cliente estará lá, a demanda estará lá e ela será atendida por alguém. Nesse caso do Pan-Americano, do Banco Pan, né? Sim.
vocês identificaram, então, foram identificadas fraudes contábeis que inflaram tanto o lucro quanto a capacidade de captação, né, na Basileia, a capacidade de endividamento, e o balanço, os ativos do banco. Como é que foi esse desfecho? O que foi feito? Tá. Como é que foi Eu entrei quando o problema já estava identificado, trocaram um conselho, eu entrei no conselho novo, né, na turma do xerife. Daí como é que foi isso? Primeira coisa que você faz, uma auditoria limpinha, nova, com outro auditor. O auditor antigo está viciado, ele está querendo proteger as coisas que ele viu que deixou de ver. Então você chama um outro auditor que faz um serviço tão do zero quanto você conseguir. A fraude, na época, eu me lembro dos números até hoje, era 2,5 bi. O buraco foi 2009. O buraco 2,5 bi naquela era 2,5 bi. A auditoria mostrou que era 4,300. Ok, é normal, nada demais. Entrou um sócio novo capitalizou a empresa e mudou toda a gestão. Tudo bem. É como todos deveriam ser. E o sócio antigo, como é que foi a reação dele nesse momento? O sócio antigo, ele foi muito firme, foi muito correto, deu todos os bens em garantia. Quem cobriu com o financeiro, ele não tinha dinheiro, ele tinha bens. Uhum. Então, quem entrou com o financeiro usando os bens do sócio antigo como garantia foi o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Ele colocou o dinheiro que precisava, o banco continuou rodando. Só que, né, depois da auditoria especial que foi feita, o sócio antigo não tinha mais cacife. Ele não tinha mais patrimônio para acompanhar. Aí não daria certo. Então, qual a solução? Vender a parcela dele para um outro controlador. Ele tinha quantos por cento do banco? 37 alguma coisa. Ah, era capital aberto? Era capital aberto, novo mercado. O outro sócio era a Caixa Econômica, o controlador, e tinha ações no mercado. Uhum. E com isso, o banco se resolveu, tá, financeiramente. Depois precisou capitalizar. Capitalizaram sem problema nenhum. E, assim, que quem comprou tem dinheiro, né? Então conseguia fazer isso. Emitiu ações novas e, ok, bola para frente. O banco está hoje super tranquilo, rodando, com zero problemas, ganhando dinheirinho dele, como tem que ser. Agora, qual que foi a origem dessa fraude? Vocês conseguiram identificar qual o fato gerador? Desalinhamento de interesse de executivo? O que ocorreu? Basicamente, os caras queriam continuar funcionando. A máquina. Funcionando. A máquina queria, uma parte, né? Uma boa parte não tinha a menor noção do que acontecia. Uhum. Uma parte talvez tenha ouvido falar de algo, mas não consegue ligar os pontos. A auditoria não pegou. Então... A gente está vendo que as auditorias estão falhando um pouco em pegar esse tipo de prática contábil. Nós tivemos um caso recente agora das lojas americanas que também eles ficaram devendo, né? Sim. Como assim não viram uma coisa desse tipo, desse tamanho? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que não é uma crítica à auditoria em si, mas eu acho que o modelo de negócio de auditoria, em que eles colocam pessoas júniores para fazer boa parte do trabalho, e aí os sêniores só revisam aquele trabalho feito por um júnior e por um gerente, né? E aí chega o volume é tanta ADF para revisar, que eles não fazem, não mergulham a fundo no que está acontecendo na empresa. Então deixa passar esse tipo de coisa. Aí eu vou dizer o seguinte, eu acho que o modelo de negócio tem problemas sérios, mas não é esse. Eles vão estruturar a equipe do jeito que eles acharem que é mais razoável, e tem uma competição por preço, e o júnior vai aprender, e alguns júniores um dia serão sócios. Ficar a maior parte do trabalho braçal na mão de gente mais que está começando, acho normal. Só que a auditoria ela não é corresponsável pela fraude que ela comete, ou que ela assiste cometer, ou devia ter visto cometer. Ela não é corresponsável. Não é corresponsável. Tem uma proposta no mercado de torná-la integralmente responsável por qualquer fraude que passe debaixo do bigode dela. Mas isso aí não funciona. Até funcionaria se Não custasse funciona. 15 vezes mais honorário. Não funciona. Por quê? Porque as fraudes são bilionárias potencialmente. Sim. Quanto você vai cobrar?
Então, exatamente. Então, pera lá. Se você vai cobrar uma quantidade imensa de dinheiro por isso, porque teria que ser, porque uma auditoria não é exigível dela que ela pegue a fraude. Sim. A auditoria apenas testa uma hipótese. Tanto que tem a carta de representação da administração da empresa, falando, olha, eu estou te dando as informações corretas e fidedignas. Né? Exato, porque o auditor, ele é responsável por aplicar a melhor técnica que ele consegue, tá? E relatar o que viu. Ele não é responsável por encontrar a fraude. Okay? É como um exame médico. Se você só tem raio-x, você vai detectar algumas doenças e não outras. É o que o exame permite fazer. Acabou. Não tem milagre. Mas o auditor, essas falhas que tem tido no mundo inteiro, inclusive, elas mostram uma coisa interessante. Ele deveria ser mais responsabilizado. Financeiramente, eu digo. Agora, se vai dar vai ficar devendo bilhões e bilhões pelo mundo, não vai dar certo. Vai descontinuar o negócio de auditoria. Não vai. Sabe o que vai acontecer? Os muito responsáveis realmente vão sair do mercado e vai entrar um monte de auditor nominal. Um monte de fulaninho ali que, eu assino, eu deixo que eu assino, quanto você me paga? Aí é exatamente o efeito que você não quer. Então, se você faz por 100%, não rola. Mas alguma penalidade tinha que ter para deixar o pessoal mais esperto. E aí, no caso lá do PAN, foi identificado o problema. No caso do PAN, foi identificado. Quem achou o problema foi até o pessoal do Banco Central. Mas também já não dava mais. Quer dizer, como é que você. Uma fraude que ela cresce com o tempo e vai ocupando uma parte grande do teu balanço, uma hora vai acabar. Sim. Porque o balanço é finito. Como é o caso da... Como é o caso dos americanos. Uma hora acaba, não tem mais de onde tirar. E eles foram responsabilizados na época, os executivos? Teve alguma penalidade? Teve alguns que foram... Criminalmente ou... pelo Banco Central, tem uma discussão criminal, então, sim, ok? E outros não, tem gente lá que não tinha noção do que estava acontecendo. E isso, a empresa listada no novo mercado. No mercado. Assim como as americanas no mercado. Isso coloca um pouco em xeque, talvez, a efetividade dessas regras de governança, Roy? Sim, em certo grau. Por exemplo, todos dois tinham todo o kit de governança montadinho, bonitinho. Tudo. Tudo que você possa imaginar. O mais bonitinho que está recomendado lá, os caras fazem. A Petrobras, que é outro, que não era novo mercado, porque tinha preferenciais, que não poderia ser, mas também tem todo o kit de governança montado lá. É outra. Tudo certinho, e aí você tem uma mega fraude. Que na Petrobras também teve. É de outra natureza, também teve. Então, cara, tem tudo direitinho, cheirosinho, montadinho, tudo funciona exatamente como está no livrinho das boas práticas. E nada funciona. Na hora H, você tem uma coisa imensa, um monstro lá dentro que está te devorando e ninguém viu. Então, claro que isso não é suficiente. Ninguém viu ou não reportou. Né? Bom. Alguns viram e são os causadores, né? Sem dúvida. Ninguém viu, pronto. Ninguém viu, exatamente. Claro. Passou por baixo do pano aí. Obviamente tem gente fazendo. Daí é porque as regras de no mercado, governança, etc. e tal, elas fazem parte do serviço. Uma parte daquilo tem muito show também. Uma coisa que a gente vê funcionar melhor é quando você tem um segundo acionista importante, um desafiante, o challenger. Que não é aqueles ativistas tipo ICANN, que fazem um barulho e depois vão embora. É alguém que é permanente, fica lá dentro, alguém que tem lá seus 10, 15, 20% do capital. Seria um minoritário ativista, mas o ativista proativo, né? Não um ativista que vai querer brecar tudo. É lógico, não é aquele ativista que vem para fazer a campanha do não sei o quê, não é esse. É um investidor real, com muita frequência um fundo, mas pode não ser, que tem interesse de ganhar dinheiro. Ele tem interesse no valor das ações daquela empresa, ponto. E que no mecanismo de governança com que ele trabalha, imagina um fundo de investimento, fraudes contábeis, corrupção, como na Petrobras, isso não tem nem cabimento.
Os caras não conseguem olhar para isso. Se o cara vê um negócio desse, ele vira a mesa no dia seguinte. Eu até acho que isso é mais importante para os fundos do que o próprio resultado e a performance do investimento. Ah, bom, não vamos exagerar também, né? O fundo gosta de dinheiro. Não, mas eu acho que isso mancha a reputação. Porque o investidor do fundo, ele quer ver alfa, ele quer ver Sharpe, ele quer ver resultado. E não tolera não ter. Todo o resto pode ser bonitinho. Se não der alfa, se não der Sharpe, não serve o fundo. Então o cara do fundo sabe disso e ele precisa do retorno. É compatível com o risco. Eu tenho visto bastante private equity fazendo investimentos errados. Aí, talvez é o que eu chamo de tomar decisão sem entender a realidade profunda do negócio. Né? Business cases super complexos, super bem feitos, teses super bem elaboradas numa mesa de escritório. Né? E aí você fala, temos que aumentar a produtividade em 40%, atingiremos um EBITDA de tanto. Aí o cara da fábrica chega e fala, eu saio às 6 e pronto. E não vou trabalhar mais. Né? Então, eu vejo bastante distorção nesse sentido com relação a fundos. O que eu vejo em fundos para equity é que a turma é especializada na área financeira. Eles sabem captar capital extraordinariamente bem, muito bem. Eles sabem comprar empresas, eu diria que bem. O cara monta lá uma tese de negócio, que em geral são boas. E o cara sabe reduzir custo. Mas não sabe criar produto. Não sabe aumentar mercado. E também não é tão bom em motivar pessoas. Uhum. E da tecnologia, que ele consegue contratar alguém que entende, mas o cara não entende. Resultado, eles fazem trazer um monte de capital. Se tiver um endividamento muito alto, eles tiram na hora. Eles sabem comprar outras empresas, tentar usar aquilo como plataforma e comprar os outros. Eles sabem reduzir custo, apertar para reduzir custo. Eles querem margem EBITDA, claro que eles querem, porque é o que valoriza, porque a empresa é comprada e vendida com base múltiplo de EBITDA, o cara quer mostrar margem EBITDA, ele quer mostrar EBITDA grande, o máximo que ele puder, para ter o melhor preço de saída. E não adianta fazer por 3 meses, tem que ser por alguns anos, mostrar que ele é estável. Então tem que ser desde o começo. Só que isso não gera VPL. Isso é uma receita que até aumenta a base do valor, o EBITDA, mas não necessariamente é o que maximiza o resultado do negócio. Mas é um pouco da visão que eu tenho de startup. E não falando mal de nenhuma startup, longe de mim. Mas é a forma de criar valor, obter valor da startup, que é meio que quase como se fosse um Ponzi, em que eu só consigo rentabilizar o meu investimento inicial se alguém entrar comprando mais caro aquela ação ou colocando no valuation mais alto. E aí, essa rodada se repete algumas vezes e o free cash flow, o cash flow sustentável da empresa nunca chega. E a empresa está se valorizando, em cima de alguém que entrou no momento depois. Alguns dão certo, a maioria não dá. Aí você tem 2 histórias que vale a pena contar. Uma startup, essas lean startups, as magrelas. Não estou falando de startup, uma concessão de serviço público. Estou falando de lean startup de TI, bom exemplo, ok? Que quase não tem ativos, onde o dinheiro é gasto com a sobrevivência, vai chegar daqui a 2 anos com algo melhor do que tinha hoje. Está fazendo software, arrumando cliente. Bom, essa daí, ela tem 2 clientes distintos, totalmente diferentes. Um é o cliente da bugiganga que ele vende. Ele vende um software de alguma coisa, clique disso, daquilo, tranquilo. O segundo cliente, que chega a ser mais importante, é o investidor. E investidor não é investidor, é cliente. Então ele vai lá, o fulano, que é um bom fundador de startup, ele é muito bom em lidar com esses investidores, enquanto clientes. E ele dá aquilo que o fulano precisa ver. Ele até arruma alguns clientes de verdade também. E é isso que você vê. É por isso que, às vezes, o produto, o serviço real fica fraco. Porque não é isso que o cara está otimizando. Em outros casos está. Mas está trabalhando para maximizar o valor para o cliente dele, que é o investidor. Então, e para arrancar a próxima tranche daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, 3 anos, depende de como é que ele conseguiu negociar. Quanto mais fôlego, mais. A gente vê as grandes startups, as mais famosas startups aí,
dando prejuízos bilionários todo ano. E continuam. Continua. E até o momento que alguém vai surgir com uma outra ideia melhor. A música para. Eu falo assim, alguém está pagando essa conta. A música uma hora para. E alguém vai pagar a conta. Vai. Provavelmente vai ser o cara que entrou por último, pagando um cheque mais alto, né? É, ou alguém mais ou menos. está bancando esse fluxo de caixa por muitos anos negativo, né? Ah, aí tem mais um jogo. Se você analisa como é que são os contratos, e aí você enxerga por que tem tanto, de novo, unicórnio. Unicórnio é aquela companhia de capital fechado que vale mais que 1 bilhão. Mas se eu te vender 0,0001% da minha empresa por 100 mil reais, eu viro um unicórnio. Exatamente. Então, como é que os caras fazem? Cada nova tranche, alguns fazem mais isso, outros menos, tá? E alguns não fazem isso de jeito nenhum. Então, cada caso é um caso. Mas, nos casos mais interessantes, cada nova tranche tem direitos adicionais em relação aos anteriores. Senão o cara não entra. Então, no lugar do primeiro investidor ser o mais privilegiado, é o último que é mais privilegiado. E aí aquela ação realmente vale o que o cara pagou na opinião de quem pagou. Então, ok. Então, supostamente, vale. É um big boy, né? Ele sabe tomar decisão. Só que você não pode pegar as ações antigas e lhes dar o mesmo preço. Por quê? Porque se eu tenho duas ações que são iguais, vale a mesma coisa, o preço é igual, acabou. Agora, se eu tenho uma que tem mais vantagens que a outra, ela aumenta de valor, portanto, o preço, e a outra reduz de valor, portanto, o preço, que ela que está cedendo as vantagens. Uhum. Então você tem isto aqui. Para uma aumentar, a outra diminui. Uma aumentar, a outra diminui, aí você multiplica todos por esse preço? Não. Fizeram esse estudo faz alguns anos nos Estados Unidos, muito bem feitinho, com modelagem de opções, como deve ser feito. Metade, mais ou menos, dos unicórnios lá não são unicórnios coisa nenhuma, na hora que você calcula o valor das ações, que não são a última, que é a noticiada. Então, boa parte disso vale, mas não tanto quanto dizem. Voltando um pouco lá no Banco Pan, só para Sim. encerrar aqui. Você acha que esse foi o momento mais importante da história do banco? Difícil dizer, tem momentos anteriores que eu não vivi, né? Então, eu não sei dizer. Você tem os momentos de fundação, de criação, de crescimento. Você teve a entrada dos consignados, lá atrás, anos antes, o mercado inteiro, esse tipo de banco, esse tamanho de banco, o mercado inteiro cresceu pra caramba por causa daquilo. É difícil dizer que foi o mais importante, mas certamente foi muito dramático. E depois disso, mudou a forma de atuar da administração? Ah, sim, depois ficou redondinho. Toda a administração foi trocada? Foi. E era no nível gerencial isso? Chegava no nível de gerência? Ou eram as decisões tomadas mais no nível do C-level? Não tem jeito, né? Porque tinha fraude, inclusive, de sistemas. Ah, então era permeado. Então, em alguns lugares chegou. E conseguiram identificar todo mundo? Ou quase todo mundo? Identificaram algumas pessoas. Então, alguns podem ser que tenham ficado lá ainda. Duvido. Duvido, tá? Com o tempo acabaram saindo. Rapidamente. Assim, não dá para manter uma pessoa que faz um negócio desse, né? Sim. É assim, vamos lá. Você identifica, né? Ou não, né? Se perder confiança, acabou também. Verdade. Você não precisa saber. Há uma diferença entre o penal, judiciário penal, aquela coisa, que só vai condenar se houver provas de que o fulano cometeu um crime. Numa empresa ou numa decisão comercial, você vai fazer negócios com quem você confia. Se você perdeu a confiança em alguém, não cometeu crime nenhum. Mas você perdeu a confiança, você não precisa mais ter aquela empresa ou aquele camarada como cliente, ou como fornecedor, ou como funcionário. Perder a confiança, não quero mais. Sabe que em reestruturação de empresa, quando a gente chega num projeto, você geralmente tem lá o reclamão, o neutro e o cara que compra a briga, né? O cara que compra a briga você traz para próximo e recompensa o cara. Mas vai recompensar quem está te ajudando? É óbvio. Lógico. Vou recompensar. Óbvio. Porque ele está comprando a ideia da mudança. Claro. Eu vou tentar dar um ambiente estável e de confiança para o cara que está em cima do muro. E o reclamão eu vou desligar imediatamente. Assim, porque a cada dia que ele fica na organização, ele vai maculando as pessoas, ele vai trazendo uma negatividade para o negócio.
e jogando contra a reestruturação. No caso de fraude, eu acho que perda de confiança é pior ainda, né? É que não é só reclamão, né? Aquele camarada que perpetua a cultura anterior, seja lá qual for, que perpetua aqueles aspectos, os piores aspectos da cultura anterior, e que só sabe pensar daquele jeito, é o camarada que você não, é a pessoa que você não quer junto. Porque aí, justamente isso que você quer cortar. Isso aqui, tô falando de uma fraude, ok, mas você pode falar de qualquer outra coisa. Você fala de uma mudança que você quer fazer. E tem alguém lá que está segurando porque ele acredita no oposto e vai ter força lá dentro para tomar decisões, é difícil. Agora, esse cara que se... Vamos pegar um exemplo, o caso dessa pessoa que se pega no antigo, no ultrapassado ou na causa da crise. Muitas vezes esse cara não abre mão do poder ou das crenças dele por medo do fracasso, por medo de perder o emprego, por N razões que levam a curva de resistência Sinto a esse muito. sujeito. Sinto muito. Se o medo dele era perder o emprego, aconteceu. É uma profecia autorrealizável, né? Vai fazer o quê? O que isso pode fazer? Vai sacrificar uma empresa inteira por causa de um fulano que está preocupado demais ou que acredita justamente naquilo que deu problema? Exatamente. É porque tudo bem a pessoa ter operado aquilo que deu problema. Ela percebeu que deu problema, achou uma ajuda e consertou. Normal. Pivota. Muda a forma de pensar. Não tem nada demais. Não tem que ter orgulho. Eu que fiz, portanto, vou afundar junto com o navio. Não! Vai para a água, não vai afundar junto com o navio, não. O navio não vai afundar. Então não adianta. A pessoa que falhou, aprendeu e está consertando, pode ser muito interessante manter. Não sendo um problema ético, pode ser muito interessante estar no time. Agora, a pessoa que falhou e quer continuar como era, aí não dá, né? Fazer o quê? O que você faz com a pessoa? Não tem jeito. Ela vai ser jeito. feliz em outro ambiente. E ela se sinta mais confortável. Sei lá. Aí não tem certo ou errado também. Comprou a ideia, não comprou a ideia. E se não der certo comigo, vai dar certo com o outro. Né? Olha, aí não é a pessoa. Quer dizer, a pessoa pode ser muito boa, uma pessoa toda séria, técnica boa para a família dela, muito honesta. Mas assim não vai se encaixar. Ô, Roy, fala um negócio para mim. A gente estava conversando sobre a época do plano Collor, né? Collor, putz. Assim, acho que o Brasil inteiro teve que virar a mesa, né? Aí o plano Collor foi doloroso, porque você tinha uma quantidade imensa de empresas. Pessoal, só pegando esse gancho, porque é importante aprender com o passado. E não quer dizer que não vai acontecer de novo. Né? A única certeza que eu tenho é que a gente vai ter crise. Crise vai ter, elas não vão ser iguais, idênticas às anteriores, porque a gente aprende. Mas a criatividade do mundo real é grande. Então as crises haverá. A gente tem que conhecer as do passado para poder lidar com as próximas. E como é que foi essa época? Vamos lá. Você tinha uma indústria brasileira muito protegida contra importações, onde os preços de todos os produtos eram determinados pelo governo. Tinha um tal de um comitê, o Conselho Interministerial de Preços, que permitiam não aumentar os preços, na tentativa tola de controlar a inflação a partir de decreto. Agora, é só um paralelo, mais um paralelo. Isso existe em alguns setores ainda, né? Esse protecionismo de preço. Protecionismo contra a importação até tem. Agora, o governo fixando o preço, dizendo o preço do copo vai ser R$3 e não os R$3,20, isso não tem mais. O elétrico não tem isso? Isso é porque é concessão. Porque o elétrico... Mas aí a regra do jogo está Não, clara. o elétrico é um negócio que é do governo, que ele pediu para um operador privado operar por ele. Tá? Mas continua sendo do governo. Essa é a ideia de concessão. Uhum. Tá? E aí o governo... Porque no setor elétrico, por exemplo, você não tem competição, não dá para ter competição. Vai ter quantas operadoras de energia elétrica, distribuidoras de energia elétrica? Aí de descentralizados. Não dá, porque você precisa de uma rede elétrica. Você tem uma rede elétrica em uma cidade, não tem duas. Não é que nem celular que o ar está aí para todo mundo. É muito caro ter duas distribuidoras na mesma cidade. Você dobra o custo. Então não faz, tem uma. Como não tem competição, alguém tem que controlar preços e outras condições. Qualidade, se vai chegar nas casas, não sei o que lá. E isso só dá para ser o governo e é assim no mundo inteiro.
É a mesma coisa da NET, que passa o fio pelo fio da Comgás, eu acho, alguma coisa dessa, né? Ou, Dá para fazer isso. e aluga o espaço. Dá para fazer isso. Agora, esses serviços públicos são controlados pelo governo, são concessões, são controlados pelo governo no mundo inteiro, mais ou menos do mesmo jeito. O Brasil tem lá suas nuances, cada país faz um pouquinho diferente, mas é mais ou menos do mesmo jeito. Perfeito. Então, que ser. E voltando aí a virando a mesa de toda a indústria nacional, como é que foi? Ah, bom. Aí foi horroroso, porque o Collor era um camarada que se elegeu ele não tinha partido de verdade, não tinha congresso de verdade, ele falava que eu tenho uma única bala no fuzil para matar um tigre, palavra da época. E tinha mesmo, porque se ele entrasse meio devagarinho, o congresso ia comer ele pelo pé. Então o que ele fez? De repente ele abriu o mercado para importações de muita coisa. Era proibido, agora pode. Na hora que se abre o mercado para importação de um monte de coisa, todo mundo que tinha equipamentos obsoletos, antigos, que não precisava ser eficiente porque estava protegido, Não teve tempo, né, de se preparar não teve tempo e teve uma crise imensa, todo mundo ao mesmo tempo. Quando uma empresa tem uma crise, os funcionários, clientes, fornecedores, têm muitas outras para procurar. E quando todo mundo tem uma crise ao mesmo tempo? Meu Você não tem para onde correr. Meu ex-sogro perdeu uma fábrica e quase perdeu a vida por conta disso. Meu pai perdeu uma casa também. Muita gente perdeu um dinheiro por causa disso. Agora, se não fosse de sopetão, também não ia conseguir fazer. Então, abriu os portos, foi a primeira leva. Isso traumatizou a indústria da época que estava parada no tempo. Outra coisa que fez foi lutar contra a hiperinflação. Isso é assim. O governo anterior tinha deixado uma inflação de 80% ao mês. Oi? Não é 8% ao ano que temos agora, até menos. Mas parece que na Argentina agora eles estão indo no restaurante com mais frequência porque eu quero comer a carne agora, porque amanhã vai estar mais caro. Mas lá está 100% ao ano. Ainda bem menor do que Aqui no Brasil estava 80 ao mês. E no mês seguinte, as projeções, que ninguém sabe como é que ia ser na prática, mas tinha a projeção circulando dizendo que ia ser 200% ao mês e depois ia perder o controle totalmente. Então o que o Collor fez? Ele e a Zélia, né, a ministra do Collor. Daí o que eles fizeram? Não, beleza. Sabe todo o teu dinheiro está no banco? Ah, sei. Está congelado. Só pode tirar 50, nem sei, 50 alguma coisa. O cozidos da época, nem lembro que moeda que era. 50 colors. 50 alguma coisa, que era pouco dinheiro, que dá para chegar no fim do mês e olha lá. Esse está liberado. Todo o resto, os bancos foram obrigados a congelar. E os bancos seguiram a regra. Isso foi uma travada, de repente a economia está indo, está indo para o vinagre, dá uma travada, congela tudo para recomeçar. O que traumatizou as pessoas foi isso, foi que ficaram de repente sem dinheiro. Não tem problema, mas que vem já tinha, outro mês já tinha. Em 6 meses estava normalizado. De novo, né? Desculpa te interromper. Quem passou por isso se assustou menos com o Covid? Bom, quem toma muita paulada na vida tem menos medo de tomar outras, né? Se você passou por muitas crises de qualquer natureza e sobreviveu e foi para frente, foi para cima, tem menos medo de cara feia. Aí vem o Covid, e os caras olham assim, é uma gripe. Mais ou menos, né? Mas o cara, quer saber? Já passei por tanta coisa. Porque não é só isso. Você teve o plano Collor. Antes, teve a moratória. Você teve, antes dele, N planos econômicos fracassados, inclusive o plano cruzado. Vários planos que não deram certo. Aí, por um final, o plano real vingar. Mas também são crises pessoais. Quem passou por muita crise pessoal também fica mais resiliente. Essa do plano Collor, quando a indústria percebeu que não tinha mais competitividade, estavam importando, o que os caras fizeram na época? Cada um fez uma coisa diferente. Alguns deles tentaram se segurar, alguns conseguiram, vários quebraram, não tinha para onde correr. Tem gente que começou a importar.
para atender o cliente. Importa, põe a marca e vende e diz que é tua. E vamos para frente. Vira a mesa, né? Muda o modelo de negócio, para de ser fabricante, passa a ser distribuidor e vamos para cima. Para alguns dá. Porque eu tenho um mercado já, eu tenho público. Depende do produto, dá. Depende do produto, não tem jeito. Então, a crise não é igual para todo mundo. Levou anos para voltar. Tá? Só para te dar uma ideia. Um caso que eu vivi naquela época. A gente tinha que fazer projeção de receita para uma empresa que vendia tratores. E aí fizemos. Dá tudo certinho, exceto que naquele ano do plano Collor, você não conseguia... O modelo dava errado. Vendia muito mais do que devia vender. E no ano seguinte vendia muito menos. E não teve jeito. A gente olhou para todo jeito, não tinha como acertar o modelo. Putz, vamos lá. Vamos mostrar para a empresa, vamos ver o que eles acham. A gente já levou a hipótese e confirmou na hora, lá na reunião. Acontece que no plano Collor, com o dinheiro todo retido, o que o pessoal fez? Comprou trator. Você conseguia pagar o trator com dinheiro velho retido. Era melhor ter trator na garagem, sem uso nenhum, do que ter dinheiro no banco. No ano seguinte, já estava resolvido. Só que tinha uma sobre-estoque de tratores. Tinha um monte de trator parado. Aconteceu a mesma coisa na Argentina, num plano muito parecido, que o Brasil copiou, na verdade, copiou de lá, também segurar na grana de todo mundo. Aí, por uns 2, 3 meses, era possível usar o dinheiro velho para comprar imóveis. Supervalorizou os imóveis. O pessoal correu desesperadamente para tirar o dinheiro do banco e comprar imóveis. O corretor não dava conta da demanda. Eles vendiam imóvel com base no folheto, com base na descrição. A pessoa não ia no imóvel para comprar porque não dava tempo. Viraram madrugada trabalhando para conseguir fazer a papelada. Aqui imóvel tem muito papel. Para desenroscar aqui, ali, tem muito enrosco de documentação, escritura, que está mais ou menos, não sei o que lá. Foram lá como aqui tem essa mesma bagunça, né? Então, eles trabalharam muito para conseguir vender esse monte de imóvel tão rápido. Aí o governo chegou e trancou de novo. Quem fez, quem não fez, não faz mais. Mesma coisa que aqui. Essa questão da sobreoferta é engraçada. Eu peguei um cliente uma vez, uma fábrica de investimentos cerâmicos, fazia piso, né? E eles tinham 200 milhões em estoque de produtos acabados e uns 200 milhões de dívidas. E aí os caras queriam fazer uma liquidação para vender para C&C, Leroy e tudo mais. Eu falei, mas isso aí o sell-out não está acontecendo. As pessoas não vão comprar. Isso vai ficar micado no seu estoque, no estoque deles, na verdade, não no seu. E não vão comprar mais nada. Você não vai conseguir pagar sua dívida. Não, e mata as vendas próximas. Então, exatamente. Aí você não teria receita. Qual foi a minha recomendação na época? Para a fábrica. Para a fábrica, demite os funcionários, depois você recontrata. Aguenta um ano. E com essa parada de fábrica, nesse um ano você quita a dívida. Depois você volta a operar. Bom, a empresa não me ouviu, acabou tendo que pedir recuperação judicial. Muitas vezes a gente não é bem sucedido em convencer o dono do negócio, né? E é um problema, né? Porque isso depende de moda, depende de estilo. Cerâmica, passou um tempo, já não vai vender a mesma. Pode ser. Aí mica no estoque do cara. Tem que ser, tudo que é moda tem que ser rápido. E além nesse plano Collor, você chegou a assessor. Você estava com que idade, Roy, nessa época? Nossa, na época com um pimpolho. Devia ter uns 30, talvez. E você assessorou empresas nessa época? E foi duro. E foi duro. Porque você tinha que reduzir custos violentamente de uma forma ordenada. Naquela época estava na moda uma coisa chamada reengenharia. Que tinha lá fora um pouco e tal, mas entrou com muita força no Brasil, porque era uma técnica que o consultor conseguia aplicar e que reduzia custos muito firmemente, muito rapidamente, que exatamente naquele momento eu precisava. É técnica um pouco antiga, baseada em revisão de processos.
O pessoal depois parou, reengenharia virou palavrão, porque muita gente perdeu o emprego por causa daquilo, né? Então, emocionalmente não dava mais. Aí rebatizaram a mesma coisa e depois já evoluiu, temos mais tecnologia do que tínhamos naquela época. E a indústria em si, o que foi mais impactado foi o setor de fábricas e fabricantes e indústria, de fato, né? No começo, sim, mas atinge o resto, né? O resto atinge eu acho que pela extensão da falta de renda que isso traz. Basicamente. Né? E como é que e essas empresas que sobreviveram, que técnicas que elas usaram? Assim, tem alguma técnica que os caras usaram naquela época que vale até hoje? Quais princípios que são cláusulas pétreas que valem até hoje para salvar a empresa? Uma que eu falei é engenharia. A outra, muita gente entrou em concordata, que é o que tinha na época. Isso antes da recuperação judicial, tinha um instrumento chamado concordata, que é o que vigia naqueles tempos. Tem um certo paralelo entre os dois. Muita gente, alguns, depende do setor, começaram a importar para distribuir, porque o câmbio ficou favorável para quem importava. E quem está hoje vivo, que era daquela época, é porque investiu tudo que dava em sobrevivência. Porque, repara, as crises acabam. Depois do Collor, 4 anos depois, veio o Plano Real. E aí quem estava vivo e não estava vivo e tinha ainda musculatura suficiente, porque tem alguns que já estão tão desmilinguidos que não aguentam, não conseguem nem levantar mais para voltar a correr. Mas quem não ficou muito fraco e quem tinha musculatura suficiente, ganhou todo o mercado. Quando o mercado voltou, e voltou com força no Plano Real. É o que eu falo, sobreviva. É que eu falo bastante sobre eficiência, né? Num mercado em que tem, por exemplo, sei lá, 200 itens para vender. O mercado é um mercado de 200. Cada um vende 100, só que eu vendo com uma margem de 20 e você vende com uma margem de 15. Certo? Para mim sobra, então me sobra 20 e para você sobra 15. Se o mercado cai para 100, ou seja, pela metade, eu consigo dar um desconto de 15 e você fica com 0, porque sua margem é menor do que a minha, e eu ainda ganho 5. Eu consigo dar um desconto de 20, fazer um dumping, tirar você do mercado e continuar vivo. É isso aí. Então, buscar eficiência sempre. Olha, é isso, porque, repara, tem anos em que a gente ganha dinheiro. São anos de ganhar dinheiro. Faz tempo que não tem tido isso. São anos de ganhar dinheiro. E tem anos que são anos de não perder. Não adianta tentar ser guloso e tentar ganhar igual todos os anos. Isso não vai acontecer assim. Opera o ciclo. No ano de ganhar, você ganha, cresce, seja feliz. No ano ruim, e o Brasil tem bastante disso, você se aguenta na cadeira. Ah, mas não vai investir? Vai fazer projetos. Vai fazer planos. Para quando for a hora. Talvez, se você percebe que a coisa vai melhorar muito, a tecnologia mudou muito, ou então algum concorrente acabou e deixou o mercado para você, aí talvez você queira investir no meio de uma crise. Mas geralmente o pessoal acaba investindo quando já viu que a coisa vai ser boa. Já está na saída. E outra coisa, uma preocupação nessa questão de investimento, é segurar ou conter o superpositivismo ou o otimismo de um empreendedor, né? Porque os empreendedores, geralmente, para ele ser empreendedor, ele já tem que ser otimista por natureza. Tem. Né? Tem. Então, assim, ele sempre vai ver com muitos bons olhos, ele sempre vai ter uma perspectiva positiva do futuro. Sim. E toma decisão com base nisso. Sim. Mas às vezes essa projeção não se concretiza. Isso. Né? E aí a pessoa já está lá super endividada, tendo que apagar incêndio, o que era uma oportunidade virou um problema. Olha, é assim, você vai fazer uma cirurgia, sei lá, de rim, qualquer uma. Com quem que você faz? Com alguém que você percebe que não aguenta mais fazer cirurgia, só reclama, detesta o trabalho que tem? Ou você vai fazer com aquele que curte fazer aquele tipo de cirurgia, que é o que estudou, ele sabe fazer, ele está salvando vidas e é isso que ele gosta. Ele vai ganhar um dinheiro também. Você vai fazer com o segundo. Empreendedor é a mesma coisa. Empreendedor é uma pessoa que
curte o que está fazendo, gosta daquilo, gosta de ganhar dinheiro, mas gosta do negócio em si. Gosta ou da produção, ou do cliente, ou de todo aquilo em torno, e são melhores os mais completos. Ou então é bom quando vem 2 sócios, um é mais tecnologia, produção, o outro é mais cliente. Ok, funciona bem. Mas eles curtem o que fazem. É claro que esse camarada que gosta do que faz, e gosta de ganhar dinheiro, que ninguém é besta, mas gosta do que faz, esse cara tende a ser otimista. Ele tende a gostar do próximo passo. E ainda bem, porque esse é o cara que vai fazer. E é esse que move o Brasil, né? E é esse que move o mundo. É. Os pessimistas não fazem. Os otimistas movem o mundo. Os pessimistas não. Só reclama, não adianta nada. Mas eu acho que a regra é ter otimismo com parcimônia, né? Com cautela. Né? É para isso que você tem método. Você faça o projeto, faça muitos projetos, descarte a maioria. Não se apaixona pela primeira coisa que passa pela frente. Testa muitas vezes, muitas ideias, muitos projetos. Alguns vão ser muito bons. A maioria vai ser um bom exercício. Não, você não vai fazer, não. Mas alguns são muito bons. Vai neles. Trabalhe com método. Trabalhe com técnica. Você projete o fluxo de caixa direitinho, de forma não exageradamente otimista, e faça as suas contas todas. Tá? Saiba perder poder, isso é bem difícil. Saiba não ser o único indivíduo que manda. Tenha 1 ou 2 ou 3 ou 4 pessoas de ressonância, algumas dentro da empresa, algumas fora da empresa. Pode ser um conselho, pode não ser, mas tenha pessoas de ressonância com as quais você consegue abertamente discutir para valer aquilo e que vão te criticar sem dó, porque são amigas tuas. Quem critica é amigo, quem não critica não serve para nada. Tá? Então, com essas pessoas, você usa elas para ressonância para testar as ideias. Antes de pôr milhões e milhões nelas, porque depois fica caro, depois não dá mais. Depois que você entrou, para sair é bem complicado. Então, antes de entrar, tenha razoável certeza de que o caminho é aquele. E vai em frente. Perfeito. Pô, Roy, muito obrigado pela presença. Pessoal, encerramos aqui mais um Virando a Mesa. Roy, obrigado mais uma vez e até a próxima. Muito obrigado pelo convite e disponha. Até mais. Até mais, pessoal.